Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal Alerta no Sudeste. E vamos entender os distúrbios ondulatórios de leste, lá na região Nordeste, e o dia em que Recife inundou e metade do Brasil congelou. Roda a vinheta. Pois é, os distúrbios ondulatórios de leste, ou as ondas de leste, muito tem se falado agora, são perturbações. Essas perturbações que se propagam pelo Oceano Atlântico de leste a oeste até atingir a costa do Nordeste. Os DOLs têm grande importância na modulação do regime de chuvas do leste e do Nordeste durante a estação chuvosa. Há de se notar que a imagem à sua direita, no início da Copa do Mundo de 2014, em Natal, uma das cidades sede da Copa foi castigada por chuvas volumosas causadas pela atuação de um DOL. As chuvas em 48 horas totalizaram mais de 320 milímetros e causaram alagamentos e movimentos de massa, com a devida fonte citada. Os distúrbios ondulatórios de leste são perturbações tropicais que se movem de maneira lenta de leste a oeste. Elas surgem no Oceano Atlântico, próximo à costa da África, e avançam por milhares de quilômetros até atingir o litoral nordestino. Essas perturbações ocorrem entre 850 e 700 hectopascais, nos baixos e médios níveis da troposfera. A imagem à sua direita é um mapa com a ocorrência global dos DOLs. Observe que eles ocorrem em quase toda a faixa tropical do globo, e para sua identificação em centros operacionais do tempo, deve-se observar a ocorrência de nebulosidade com expressivo desenvolvimento vertical no Oceano Atlântico, se movendo lentamente para a costa, existência de um cavalo nos níveis de 700 HPA. Os DOLs não são de ocorrência restrita ao Brasil, ocorrendo na África, no qual são os principais moduladores das chuvas no leste do continente africano, na zona equatorial da América Central, América do Norte e leste do Nordeste. No Nordeste, os DOLs ocorrem nos meses de outono e inverno, preferencialmente entre abril e agosto, e eles são de extrema importância para o regime de precipitação na faixa leste da região. Vale ressaltar que o máximo de chuvas no leste do Nordeste ocorre durante os meses de outono e inverno, os meses de ocorrência dos DOLs. Já na África, alguns DOLs, ao atingir o oceano, podem evoluir sinoticamente para um furacão, desde que se satisfaçam as condições termodinâmicas. A imagem que vocês estão vendo abaixo é o alagamento na cidade do Recife causado pela atuação de um DOL em 13 de maio de 2021. Na ocasião, em 48 horas choveu 188 milímetros. As capitais de Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador são e suas respectivas cidades, vamos dizer assim, conturbadas, regiões metropolitanas, que vão ser as principais cidades atingidas pelos DOLs no Nordeste. Os DOLs estão ligados, inclusive, a eventos extremos de precipitações na região, costumam causar alagamentos, enchentes, movimentos de massa, prejuízos à economia de maneira geral e, infelizmente, eventualmente, algumas mortes causadas por consequência das chuvas intensas, como os episódios que nós vimos agora no presente ano. Os DOLs, pelo seu lento deslocamento, acabam atingindo o Nordeste dias após a formação. Alguns DOLs não apresentam a nebulosidade característica que pode ser facilmente identificada nos satélites meteorológicos. Esses tipos de DOLs, entre aspas, viajam se alimentando de calor, de umidade, fornecidas pelo Oceano Atlântico, e ao chegarem na costa do Nordeste, a sua nebulosidade aparece de forma, digamos, explosiva. Lembrando que a temperatura da superfície marinha estava alta quando ocorreram essas chuvas. Não podemos deixar de citar os DOLs das enchentes em Alagoas e Pernambuco em junho de 2021. Laninha, mais uma vez,
Sim, em junho de 2010, perdão, em junho de 2010, corrigindo aqui, estava ativo o fenômeno Laninha, e esse fenômeno está associado ao aumento de chuvas no Nordeste. Atrelado a isso, do outro lado da América do Sul, no Oceano Atlântico, uma anomalia quente de temperatura da superfície do mar estava ocorrendo. Esses fatores foram responsáveis por inundações catastróficas em mais de 30 municípios em Alagoas e Pernambuco, que além de muita destruição, causou a morte de 44 pessoas. A passagem de um DOL, o distúrbio ondulatório de leste, foi o estopim para as enxurradas e inundações, já que antes do DOL já havia chovido muito nessas áreas. A imagem que vocês veem abaixo não é de 2022, é de 2010. A destruição causada pelas enchentes na cidade de União dos Palmares após a passagem do DOL em junho de 2010. Na ocasião, as chuvas intensas proporcionaram um cenário de guerra em Alagoas e Pernambuco. Porém, contudo, entretanto, respeitando os créditos e com os dados que vocês viram agora do Tempo e Clima Brasil e os dados que se seguem do Metsul Meteorologia e também de um canal no YouTube que eu vou divulgar o vídeo com algumas imagens de 1975, onde algo semelhante ocorreu, muito parecido. Vocês podem notar que em 1975, Recife teve, no mês de julho, a sua maior enchente. E o sul do Brasil enfrentou uma catástrofe econômica pelo frio. Há de se citar também o êxodo, porque a cultura do café, as plantações de café eram no sul do país e depois migraram para a região de Minas Gerais, principalmente o sul de Minas. Mas não para por aí. Em julho de 75, em ano de inverno, e também não podendo deixar de citar, em ano de uma oscilação decadal do Pacífico fria, a ODP estava fria, 2 desastres se abateram sobre o Brasil, simultaneamente, num custo de vida e prejuízos econômicos severos. Ao mesmo tempo que a cidade de Recife enfrentava a maior enchente da sua história, a brutal onda de frio com geada extremamente severa e generalizada dizimava a produção de café brasileira em um dos piores eventos de massa de ar polar enfrentado pelo setor na história recente. A tragédia da chuva de agora em Recife traz à memória que no princípio da climatologia básica ou no princípio da similaridade, se eventos similares, parecidos, iguais, já ocorreram no passado, a hipótese de colocar a culpa sempre, a culpa é das mudanças climáticas. Essa hipótese, ela é descartada seguindo a metodologia científica séria. A capital pernambucana enfrentou 2 grandes enchentes no último século. A primeira, já citada neste canal, quando se chamava Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. A primeira em 1966, a segunda e maior em julho de 75. Aliás, 66, um ano fatídico também para a região sudeste. Entre os dias 17 e 18 de julho de 75, córregos, rio Capibaribe, se elevaram rapidamente e transbordaram. Cerca de 80% da cidade do Recife ficou debaixo d'água. A água atingiu 4 metros de altura. 4 metros. Mas o que aconteceu naquela semana? Foi o Laninha novamente? Calma, antes disso eu não posso deixar de citar que o então governador da época, o José Francisco Moura Cavalcante, deu entrevista no Palácio do Campo das Princesas, em que alertou para a enchente e apelou às pessoas que voltassem para suas casas. Morreram 107 pessoas, 350 mil ficaram desabrigados, muitos, igual a hoje, perdendo tudo. Relatou o jornalista João Alberto Martins Sobral. Recife ficou de joelhos perante a força da natureza, descreveu o Jornal do Comércio. 31 bairros,
31 bairros, 370 ruas atingidas pelo transbordamento do rio Capibaribe. Foram vários bairros que não cabe aqui serem citados. Ruas inteiras debaixo d'água. Mas na outra ponta do país estava congelando. No sul do Brasil e estados do centro também, a forte, intensa massa de ar polar foi varrendo tudo, com uma geada que jamais se viu. A produção do café foi toda destruída. Paraná, um dos mais castigados. As plantações de café ficaram conhecidas pelo evento de Geada Negra, citadas em algumas palestras pelo ilustríssimo Dr. Luiz Carlos Baldissero Molion. O fenômeno natural que dizimou as plantações é mencionado pela história, não é? A historiografia, e mantido na memória coletiva da cidade como responsável pelo fim da cultura cafeeira na região e depois migrando para sul de Minas Gerais, parte de São Paulo também, produção de café, mas Minas dominando ali em qualidade. A lavoura foi toda abaixo. Esse é o relato que vocês veem aqui. Não sobrou um único pé de café. Mas o que aconteceu? O que aconteceu naquela semana? A terceira semana de julho de 75 teve uma das mais intensas incursões de massa de ar polar. Avançando pelo interior da América do Sul, que rendeu na literatura a expressão de Poço dos Andes. O ar gelado atingiu diversas áreas do território brasileiro. Brasília teve a mínima absoluta da sua história, com 1,4 graus Celsius. A incursão do ar gelado provocou geada em vários estados, inclusive no sul da Amazônia e no Brasil Central. Trouxe grande episódio de neve no sul, a ponto de ter nevado na cidade de Curitiba. Foi um evento de frio tão extraordinário que a neve acumulou com grossa camada no alto do Morro Ferrabras, em Sapiranga, na Grande Porto Alegre. Nevou no sul, na campanha, nos vales, no noroeste gaúcho, no centro gaúcho e em algumas cidades quase ao nível do mar. A neve caiu em diversas regiões de Santa Catarina, Paraná, inclusive no oeste, com grandes acumulados. No Nordeste, enquanto a intensa frente fria avançava pelo Brasil no dia 17, se via uma vigorosa onda de leste atuando na região. Opa, professor! Dá para repetir? Dá. Já no Nordeste do Brasil, enquanto a intensa frente fria avançava pelo Brasil no dia 17, se via uma vigorosa onda de leste atuando na região. As chamadas ondas de leste nada mais são, novamente, que a perturbação atmosférica que avançam pela região tropical do continente africano em direção às Américas, muitas vezes dando origem às tempestades tropicais e furacões no Atlântico Norte. No Nordeste do Brasil, as ondas tropicais são responsáveis por gerar chuva em volumes excessivos. Mas, contudo, porém, entretanto, o Laninha estava em 75. E o mesmo cenário climático que favoreceu o frio excepcional em grande parte do Brasil também contribuiu para a maior enchente da história de Recife. No inverno de 75, assim como agora em 2022, o fenômeno Laninha atuava no Oceano Pacífico. O chamado Ocean Ninho Index era de menos 1,1 grau Celsius no trimestre de junho a agosto de 75. Desde então, valor tão baixo do ONI, como é conhecido, no inverno somente foi observado em 1988, com menos 1,3 graus Celsius, e 1999, repetindo, menos 1,1. O fenômeno Laninha é conhecido por favorecer intensas e poderosas ondas de frio no Brasil durante o inverno. Muitas das principais ondas de frio históricas que assolaram o país se deram durante a atuação do fenômeno caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. O mesmo fenômeno, que aumenta o risco de estiagem no verão no sul, incrementa a chuva no Nordeste, no Brasil, e com excessos.
eu deixo para vocês agora, e respeitando os créditos, o vídeo 40 anos de cheia de 1975. Isso está no canal Diário de Pernambuco. Respeitando os créditos, também já está na descrição. Não posso, antes de finalizar, antes de começar a reproduzir o vídeo, para finalizar, parabenizar as duas matérias. Apesar do Metsul seguir a linha do aximentismo, fez um trabalho brilhante em resgatar essa parte da nossa história climática. E parabenizar também o portal Tempo e Clima Brasil, que foi um dos poucos de onde eu achei o que eu queria, o dado de 2010 relacionando ao Laninha. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixar aquele like bacana. Eu vou reproduzir o vídeo, por favor, não saia ainda. Compartilhe bastante, ajude o canal a crescer e se inscreva também no meu outro canal, o Ciência e Meio Ambiente. Um forte abraço, tamo junto. Quem puder realizar sua colaboração aqui ao canal, o link já está na descrição.